Mais uma vitória do Max Verstappen, agora aqui no Canadá, mas com uma diferença. Dessa vez foi uma vitória por menos de 10 segundos de vantagem, e essa que foi a pergunta que mais se repetiu aqui no Ju Responde, se isso quer dizer que a Red Bull está perdendo a sua vantagem, se Mercedes e Aston Martin estão chegando. Também tem perguntas sobre Ferrari, sobre Pérez, sobre Norris, sobre o problema do Alonso, sobre a treta do capacete do Leclerc e mais aqui no Ju Responde. Para vocês participarem é só me seguir no Instagram, no MyF1Life. Depois das corridas eu coloco uma caixinha de perguntas e vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Então vamos para essa primeira pergunta aí, né? Aston Martin e Mercedes diminuíram a diferença para a Red Bull com as atualizações? Eu fiz aqui uma listinha da diferença da Red Bull que venceu para a primeira rival em todas as corridas. 38 segundos no Bahrein. Eu gostaria de falar para vocês voltarem no vídeo do GP do Bahrein, que eu explico por que o Bahrein seria realmente diferente para a Red Bull, e é uma tendência que está se confirmando no campeonato. Vou explicar um pouquinho mais adiante. Depois 20 segundos depois na Arábia Saudita, depois 12 logo antes das bandeiras vermelhas, aquele final maluco lá da Austrália. A Austrália pode ser o GP mais comparável, mas um pouco mal comparando com esse GP do Canadá, porque a temperatura estava mais ou menos parecida, mas é um circuito, também é um circuito ondulado. A Red Bull a gente já percebeu que não gosta de ondulação, mas tem algumas diferenças, o composto de pneu era diferente, e também a pista é um pouco de mais alta velocidade, mas enfim, estava 12 segundos lá na Austrália antes da bandeira vermelha, depois 21 segundos, 26, 27, 24, então a diferença se mantendo bastante estável nas próximas corridas, e aí a gente teve uma corrida com menos de 10 segundos de diferença agora no Canadá para o segundo colocado. Não quer dizer que Aston Martin e Mercedes diminuíram a diferença? Bom, a gente tem aí alguns fatores aí. É o normal que aconteça quando você tem um carro muito dominante, muda o regulamento. Uma equipe pega a mão do regulamento antes das outras. E aí as outras têm mais escopo mesmo para chegar nessa equipe que entendeu o regulamento logo de primeira. Então é normal que as equipes que estão perseguindo a Red Bull tenham mais o que melhorar do que a Red Bull, e é normal que elas cheguem, né? Pra gente ter um campeonato como 2021, é preciso que o regulamento fique estável por alguns anos, e essa é a tendência natural. Tem também a questão da punição da Red Bull. Desde o começo do ano eu tô repetindo, né? Eles vão sentir a punição por ter passado do teto orçamentário, e também a punição por serem os mais bem colocados no campeonato, né? Porque a Fórmula 1 tem isso, quanto mais bem você está no campeonato, menos porcentagem de desenvolvimento aerodinâmico você tem direito. Então isso também acaba ajudando. E também a gente teve Aston Martin e Mercedes fazendo atualizações significativas nos seus carros nas últimas corridas. Mas embora tudo isso seja verdade, você tem o fator pista muito, muito forte. É claro que há 2 semanas a diferença foi de 24 segundos e agora a diferença de menos 10. Isso não é só a atualização. Isso também tem a característica da pista. Algumas coisas aí, tem mais curvas de baixa velocidade. A vantagem da Red Bull é mais em curvas de alta. A vantagem da Red Bull é mais quando tá quente, a vantagem da Red Bull é mais quando tem um asfalto sem tanta ondulação. O carro deles não gosta muito das ondulações, que é um carro mais rígido do que os rivais, e tem todas essas combinações aí, e tudo isso aconteceu nessa corrida do Canadá. Tem também um fator, né, essa coisa do frio. E a maneira como o circuito do Canadá, como não tem curvas de alta velocidade, não se coloca muita energia no pneu, então foi uma corrida de forçar o pneu do começo ao fim. E os carros que geralmente destroem os pneus porque eles colocam muita energia nos pneus, nesse domingo eles estavam no caminho certo ali, porque era preciso colocar muita energia no pneu. O problema que o Verstappen teve e o Pérez teve muito mais foi de falta de energia no pneu, dificuldade de colocar o pneu na temperatura. Então eles tiveram sim suas dificuldades particulares desse domingo nublado, meio friozinho, que estava aqui no Canadá, e também em relação à pista. Então tudo se juntou
para essa diferença ser menor, mas também os rivais estão melhorando sim. E não é só a Aston e a Mercedes, né? A Ferrari andou super bem. Pergunta se o tempo nublado ajudou a Ferrari com o desgaste de pneus ou eles melhoraram. Novamente, não é só um fator aí. Sim, como eu comentei, né? A Ferrari é bem esse exemplo desse carro que coloca muita energia no pneu, por isso eles vão muito bem na classificação. Aí chega na corrida, quando tem muito desgaste, como a corrida da Espanha, há 2 semanas, eles sofrem mais do que os rivais. E aí quando você tem esse tipo de corrida que você precisa colocar toda a energia que você puder no pneu, aí eles se dão bem, e eles se deram bem, fizeram uma grande corrida no Canadá, claro. Quarto e quinto, mas saindo lá de trás, fazendo uma parada a menos, foi uma corrida bastante positiva da Ferrari. Aí você tem a coisa das novidades, né? Então a Ferrari estreou um pacote na Espanha e o Carlos Sainz explicou uma coisa interessante, que esse pacote era mais focado em curvas de baixa velocidade, que é algo que não existia na Espanha. Então ele acredita isso, o fato de a gente não ter visto essa melhora da Ferrari na Espanha e ter visto agora. Então você tem, sim, o fator do o tempo, né, a temperatura da pista, tá nublado, esse tipo de pista também, com curvas que não colocam muita energia no pneu. Isso é bom para a Ferrari, tudo isso, mas eles também acreditam que estão no caminho certo com esse desenvolvimento. E tem um outro detalhe, eles participaram do teste de pneus da Pirelli depois do GP da Espanha, e eles usaram esse teste. As equipes não têm muitos dados nesse tipo de teste, mas eles testaram acertos diferentes, e aí não tem como, né? O piloto sente que o carro está melhor, então esses acertos que eles testaram foram colocados em prática agora, mas isso serve para Aston Martin, para Mercedes, para Ferrari também. A gente tem 2 pistas chegando aí, Áustria, com mais curvas de média velocidade, uma pista curtinha, com bastante... bem poucas curvas, mas porque a pista é bastante curtinha, meio parecido com Interlagos, mais ou menos. E depois você tem a pista de Silverstone com alta velocidade, muita energia no pneu. Aliás, eu tô torcendo, na verdade, pra gente ter um domingo quente em Silverstone, porque aí, se a gente tiver um domingo quente em Silverstone e essas 3 equipes aí tiveram uma diferença menor, aí que 20 segundos para a Red Bull, aí é a prova cabal de que eles estão chegando sim. A Williams, né, foi fogo de palha hoje ou rolou algum upgrade? Sim, mais uma vez, vários fatores, Fórmula 1 é sempre assim, vários fatores. A Williams tinha um pacote grande, ele não era tão visível quanto o pacote da Aston Martin, mas ele foi colocado no carro, deu certo, foi uma aposta da Williams. Eles estavam com falta de peças de reposição e resolveram correr com o upgrade justamente para não ter que gastar dinheiro com peças de reposição e depois ter que atualizar essas peças. Então eles correram, deu certo e o upgrade funcionou bem. E aí você tem outros fatores também, é um carro que se adapta melhor a esse tipo de pista do Canadá, é um carro com... ele tem bastante, tem pouco drag, pouco arrasto, e esse tipo de, quando você usa as asas um pouco mais fininhas aí, porque tem retas longas, como é o caso do Canadá, e não tem curvas de alta velocidade, é um carro que tende a andar bem. E o que a gente vê atrás ali, tudo bem, Alpine meio perdida aí nesse final de semana, principalmente com a posição de classificação e tudo mais, mas atrás você tem a Red Bull aqui, tem essas 3 equipes que perseguem a Red Bull aqui, a Alpine querendo entrar nessa briga, e dali para trás você tem um carro que se adapta bem à pista ou que deu muito certo nesse final de semana, você vai lá para frente ou você vai lá para trás, né? Isso que a gente tem visto ao longo do campeonato. E o Albon também tinha um motor novo, é um carro com um pouco arrasto, então é o carro que anda bem de reta, então com esse tipo de configuração nessa pista, é um carro que se deu bem, ninguém conseguiu passar o Albon, era uma questão do Albon não cometer erros com o pneu dele mais gasto, e ele não cometeu, fez uma excelente corrida o Alex Albon. Qual que foi o problema do Alonso no final da corrida? Depois a Aston Martin explicou que ele não tinha problema nenhum, eles acharam um sensor, deu lá algum problema no combustível, e por isso que eles estavam dando instrução para ele, lift and coast,
Lift and coast geralmente quando tem alguma questão de combustível, quando eles acham que não tem combustível para chegar até o final da corrida. Lembrando que o Canadá é uma corrida em que essa coisa do combustível sempre é muito latente. E aí o lift and coast é simplesmente você tirar o pé e usar a aerodinâmica mesmo do carro para ajudar a frear o carro, ao invés de acelerar até o final e aí frear e aí fazer a curva. Essa é uma técnica para você economizar combustível. E depois da corrida eles viram que era só um sensor que estava dando esse sinal, não tinha nada de errado com o carro do Fernando Alonso. E com o carro do Ocon, né, várias perguntas se o Ocon devia ter sido obrigado a parar com aquela asa toda balançando. O Ocon deu uma explicação interessante depois da corrida. Ele disse que o carbono utilizado pela Alpine, ele cede mais do que os demais. Desde o começo do ano, eles têm essa questão que o carro fica balançando mais ao longo da corrida. E provavelmente os comissários já sabem disso e sabem que balança, mas não cai, né? Se estava balançando bastante mesmo, mas se tivesse uma situação em que estava quase caindo, assim, que dava pra perceber que estava para soltar, que não era o caso, aí ele teria levado uma bandeira preta e laranja, e isso não aconteceu porque estava ali um limite aceitável, não estava com cara que ia cair, só estava balançando bastante. Por isso que os comissários não fizeram nada. Mas eu achei interessante essa explicação do Ocon, que é uma questão do material que eles estão usando mesmo na Alpine. O que aconteceu para o Norris ser punido? Punição estranha, né? Falta de esportividade, muito incomum a gente ver isso, mas na verdade aconteceu uma coisa que vários pilotos fazem quando você tem um safety car e o seu companheiro de equipe está logo na sua frente, você dá uma migué lá e vai bem devagar para você não ficar esperando na parada, né, para fazer o pit stop e aí perder a posição no pit stop. Mas fazendo isso, ele fez com que o Albon ficasse mais lento e que o Leclerc ficasse mais lento, e por isso ele foi punido, né? Ele fez isso e interferiu na corrida dos outros, e a opção da direção de prova dos comissários, melhor dizendo, foi dar essa punição usando o código esportivo da FIA e não o código da Fórmula 1, das regras esportivas da Fórmula 1. Eles têm realmente essas duas opções para esse tipo de punição. Só é meio raro eles utilizarem. O que está acontecendo com o Pérez? Eu gostaria de saber também. Ele está ficando tão atrás com o mesmo carro do Max. É difícil dizer, o Pérez não explica muito bem quais são as dificuldades dele. Ele fala, por exemplo, nessa corrida no Canadá, ele chegou falando, não conseguia fazer o pneu duro funcionar, depois com o pneu médio o carro estava escorregando demais. Ok, se o Verstappen lá na frente estava com problema de aquecimento de pneu, o Verstappen, o Pérez, a tendência é que ele tenha mais problema de aquecimento de pneu porque ele tem menos recursos que o Max, por assim dizer, para resolver essas situações. Ok, é normal, se um sofre, o outro vai sofrer mais. Mas tem outras corridas em que o Max não sofre nada e ele também, como a corrida na Espanha, por exemplo, em que ele não conseguiu chegar no pódio. Então, tem outras coisas acontecendo com o Pérez, com certeza uma falta de confiança muito grande. Se a gente lembrar, né, ele vinha bem no campeonato até Miami. Miami, ele fez a pole ainda, mas o Verstappen cometeu um erro na classificação. Aí o Verstappen deu um baile nele na corrida e a partir daí ele não se levantou mais e ele não dá muitas dicas pra gente. Ele fala, eu tô sofrendo com a dianteira, tá? Mas por que ele mesmo parece não entender muito bem? E para finalizar aqui, qual foi a treta do Leclerc e o uso do capacete do Villeneuve, né? Bom, ele não pensou em pedir autorização para a família do Villeneuve antes de fazer essa homenagem. Ele estava usando o capacete exatamente igual, então não era nem algo inspirado. E aí a irmã do Jacques Villeneuve, a filha do Gilles Villeneuve, a Melanie, ela viu o capacete na sexta-feira e falou, nossa, ele tinha que pedir autorização para isso, ela que cuida do direito de imagem relacionado ao pai. E aí, por meio do Jacques Villeneuve, eles entraram em contato com o Leclerc. Não, eu não sabia que eu tinha que fazer isso, eu tenho a bênção de vocês. E aí eles deram a bênção, tava a esposa, a Joanne, a Melanie, tiraram fotos
com o Charles, com o capacete, e aí ficou tudo certo. Ele pôde usar o capacete em homenagem a um dos grandes heróis aí da Ferrari e, claro, aqui também do Canadá. Bom, esse foi o Ju Responde do GP do Canadá, espero que vocês tenham gostado. Fica aí o convite para vocês participarem dos próximos, o convite também para participarem do No Paddock da Fórmula 1 com a Ju, que é um projeto do Catarse que eu tenho para produzir conteúdo especialmente para vocês, bastante conteúdo exclusivo, podcast, tem live, todo GP e muita coisa especial para fã mesmo de Fórmula 1. Confere, eu deixo todas as informações aqui. Até a próxima!